Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que vos fala é o professor André Lima. Nossa aula, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje sobre estudo das cadeias carbônicas. Vamos lá? Nós vimos alguns postulados, algumas propriedades do carbono na nossa primeira aula. Lá falava o seguinte: o carbono ele é tetravalente. Você lembra o que é? Ele faz 4 ligações, não é isso? Esse era um dos postulados. E falava que o carbono fazia múltiplas ligações. Poderia ser ligações simples, quando tem apenas um único tracinho, ligação dupla, quando tem 2 tracinhos juntos, e ligação tripla, quando tem 3 tracinhos juntos. Não existe a ligação quádrupla, tá? Simples, dupla e tripla. E o outro postulado era que um carbono pode se ligar a outro átomo de carbono e formar uma cadeia carbônica. Eu expliquei lá também que a palavra cadeia na química vai significar sequência. Então, quando você tem uma cadeia de carbonos, tem uma sequência de carbonos ligados uns aos outros. E é justamente por esse motivo do carbono poder encadear, fazer essas sequências, que o número de substâncias orgânicas é muito grande, né? É muito variado a quantidade de substâncias orgânicas por causa de diferentes tipos de cadeia. Existem até outros elementos que conseguem encadear também, só que não são tão estáveis, tá? Então a gente vai estar estudando as cadeias carbônicas e hoje classificar as cadeias. A nossa primeira classificação é se uma cadeia ela é aberta ou fechada. A palavra aberta eu posso usar também a cíclica como sendo um sinônimo. Esse ar que vem na frente significa negação, tá? Então, acíclica quer dizer que é não ciclo. Não ciclo é não fechado. Não fechado quer dizer que é aberto. E a cadeia fechada pode ser também chamada de cadeias cíclicas. Cadeias abertas ou acíclicas são aquelas que não apresentam ciclo, aquelas que vão ter pelo menos duas extremidades. Você vê onde ela começa e onde ela termina. E uma cadeia cíclica são aquelas que apresentam ciclos. São cadeias fechadas. Você não determina exatamente onde ela começa ou ela termina, porque é como se fosse um ciclo. Tá? É uma cadeia fechada. Tudo bem? Em cima nós temos exemplos de cadeias abertas e embaixo temos cadeias fechadas. Tá? Pessoal, conforme vocês forem assistindo, se tiver alguma dúvida, dá um pause, vai lá no grupo e faça a pergunta, tá? Vão fazendo uma pergunta, não fique com ela. Ou então anotem, vão assistindo com o caderninho do lado, qualquer dúvida que aparecer, anotem qual é a dúvida para poder perguntar e colocar no grupo depois. Nós vamos, e além da cadeia aberta e fechada, vai ter a cadeia mista. A cadeia mista é aquela cadeia que vai ter parte aberta e parte fechada, tá? Então, não tem como você determinar se ela é só apenas aberta ou só fechada. Ela tem as duas classificações. Então, ela é uma cadeia mista, tudo bem? A gente não vai explorar muito. Quando tiver aberta e fechada, vai ser mista, a gente acaba não tendo uma classificação específica para a cadeia mista. Não é tão comum fazer essa cadeia para classificação de cadeia mista, tá bom? Classificação de cadeias abertas, tá? A gente vai apenas para cadeias abertas agora. As cadeias abertas quanto ao tipo de ligação. Se entre carbonos houver somente ligações simples, é uma cadeia saturada. Se entre carbonos houver ligação dupla ou tripla, é uma cadeia insaturada. Então, veja que essa classificação precisa ter ligação dupla ou tripla entre carbonos para ser insaturada. Mesmo tendo ligação dupla ou tripla, se não tiver entre carbonos, ela vai ser saturada. Tá? Então, para ser insaturada, tem que estar entre carbonos. Nós temos nos exemplos as 3 cadeias do lado esquerdo da tela de vocês são de cadeias saturadas. Na primeira cadeia tem apenas ligações simples. Na segunda cadeia tem apenas ligações simples. E embaixo tem uma ligação dupla, mas está com oxigênio. É entre carbono e oxigênio. Então não leve em consideração ela. Portanto, essas 3 primeiras cadeias do lado esquerdo são saturadas. Agora, as 3 cadeias do lado direito são insaturadas. Por quê? Na primeira eu tenho uma ligação dupla entre carbonos.
Na segunda tem a ligação tripla entre carbonos. E nessa de baixo eu tenho ligação dupla e ligação tripla entre carbonos. Aí são cadeias insaturadas, tá? Nós já tínhamos classificado o carbono lá na aula anterior. O carbono com ligações simples, carbono saturado. Carbono com ligação dupla ou tripla, ele é insaturado. Então, agora, quando essa ligação dupla ou tripla vier dentro da cadeia, dentro dessa sequência de carbonos, a cadeia vai ser insaturada. Tá tranquilo? Vamos lá. A outra classificação é quanto à disposição dos átomos. A cadeia ela pode ser normal ou pode ser ramificada, tá? A cadeia normal, ela também é chamada de cadeia reta, quando não houver umas cadeias secundárias, umas sequências secundárias fora da cadeia principal. Então, assim, a cadeia ramificada é quando houver ramificações. Por exemplo, os exemplos que estão na direita da tela de vocês são cadeias ramificadas. Veja que tem uma sequência que ela está destacada. Tem destacada por um quadrinho que está pontilhado, tá? Essa parte destacada a gente vai chamar de cadeia principal. Fora dessa cadeia que está destacada, tem mais um carbono para baixo. Esse carbono que está fora dessa sequência é uma ramificação. Portanto, essa cadeia ela é ramificada. No segundo exemplo, aí do lado direito, você também tem uma sequência que está destacada, está pontilhada, que é a minha sequência principal. Fora dessa sequência principal, eu tenho um carbono para baixo e depois ele tem um carbono para a direita. Esses dois carbonos são ramificações. Esses carbonos que estão fora da sequência principal são as ramificações. Se houver oxigênio, nitrogênio, cloro, um outro elemento sozinho, não é ramificação. Só é ramificação se tiver carbono fora da sequência principal, tá? Então, aí ele vai ser chamado de ramificação. No primeiro caso, não tem carbono. Se eu for fazer esse retângulozinho, esse destaque na sequência, ele vai dar uma cadeia reta, tá? Não vai sobrar carbonos para fora. Portanto, é uma cadeia normal. O pessoal sempre tenta relacionar com a palavra da classificação. No caso, uma cadeia ramificada, ramo. Lembra o quê? Lembra raízes, lembra ramos de uma árvore, que é quando você vai se dividir, tá? Se dividir em outras sequências. Aí isso que vai ser uma cadeia ramificada, tá? Quando não houver ramificações, é a cadeia normal. E para a classificação de cadeias abertas vai ser a última. Quanto à natureza dos átomos, a cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, esse fragmento homo significa igual, tá? Então, toda vez que aparecer lá esse homo no início, é igual, é uma igualdade que vai ter, tá? E hetero significa diferente. Então, uma cadeia homogênea é aquela cadeia, aquela sequência formada por apenas átomos de carbono. Agora, se houver, além do carbono, algum outro elemento diferente, como oxigênio, enxofre, nitrogênio, fósforo, entre carbonos, de novo, entre carbonos, aí esse átomo diferente é chamado de heteroátomo. Portanto, se tem heteroátomo, é uma cadeia heterogênea. Esse heteroátomo só será heteroátomo se estiver no meio da sequência, se estiver entre carbonos. Se ele estiver na cadeia, mas não estiver entre carbonos, não é considerado heteroátomo. Aí a cadeia é homogênea, tá? Então vamos lá aos nossos exemplos. No lado esquerdo da tela de vocês, cadeias abertas homogêneas. Veja que a primeira sequência só tem carbonos, não tem nenhum heteroátomo, só tem carbonos. É uma cadeia homogênea. No segundo exemplo, eu tenho uma sequência carbônica, mas eu tenho um oxigênio para cima e um oxigênio para baixo. Mesmo assim, essa cadeia é homogênea. Por quê? Porque esses oxigênios não estão entre carbonos, não estão no meio da sequência, tá? Então eles não vão interferir. É uma cadeia homogênea. Agora, do lado direito da tela de vocês, cadeias heterogêneas. Minha primeira sequência tem lá carbono,
oxigênio. Carbono, carbono, carbono. Então veja que tem um oxigênio no meio da sequência. E esse oxigênio está destacado com a cor azul, ele é um heteroátomo. Ele está entre carbonos, ele é um heteroátomo. Já na segunda sequência, carbono, nitrogênio, carbono, carbono e segue. Também é um heteroátomo. Ele está no meio da sequência, ele está entre carbonos. Então, esse nitrogênio destacado de azul, ele vai ser um heteroátomo, portanto, é uma cadeia heterogênea. Cadeias fechadas ou cíclicas. As cadeias fechadas podem ser cadeias alicíclicas ou cadeias aromáticas. Alicíclicas são cadeias fechadas, mas que não têm o núcleo benzênico, não tem um anel aromático, tá? E as cadeias aromáticas, elas têm anel aromático. Então, o que é esse anel aromático, esse anel benzênico? Essa estrutura é colocada embaixo, tá? Que é essa cadeia fechada com 6 carbonos e esse círculo no centro. Esse círculo no centro, vocês já vão ver lá na frente, ele representa ligações duplas alternadas que sofrem ressonância. Isso quer dizer que elas vão trocando de posição, vão ficar girando dentro desse anel. Então, esse movimento é representado por esse círculo, tá certo? Então, quando tiver essa estrutura, será um composto aromático. Quando não tiver essa estrutura, será uma cadeia alicíclica. É fechada, mas não é aromática. Esse nome de compostos aromáticos foram dados porque lá quando estavam descobrindo, sintetizando, isolando essas substâncias, perceberam que elas tinham um odor muito forte. Por exemplo, naftalina é um composto aromático. Cânfora, aquele usado em gel de massagem, é um composto aromático. Alguns solventes também têm compostos aromáticos. Então, eles relacionaram sempre muito essas substâncias que têm um cheiro forte. Por isso que foi dado o nome de composto aromático. Bem, essa aqui é a estrutura do anel benzênico, tá? Ou anel aromático. Veja que é uma sequência de 6 carbonos, uma cadeia cíclica, com ligações duplas alternadas. Quer dizer que tem dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples novamente. Tá? Só que essas cadeias duplas, essas ligações duplas, elas se desfazem na posição que estão e vão se refazer em outra posição. Ou seja, como se ele estivesse trocando de posição. Então, se tu comparar as duas primeiras estruturas, veja que as ligações duplas estão em posições diferentes, porque é como se elas tivessem se movimentado dentro do anel. E esse movimento ele é contínuo, tá? Ele vai ficar o tempo todo trocando de posição. Então, eu vou representar essa cadeia com as ligações duplas, colocando a cadeia fechada, 6 carbonos, com um círculo no centro, tá? Essa representação, pessoal, de linha, toda vez que tiver essa cadeia com nenhum átomo representado, cada intersecção de linha, cada ponto da cadeia é um carbono, tá? Vai ser um carbono. Então, eu posso representar assim com as ligações ou representar na forma de linha, e você vai ter que saber, no caso, e na forma de linha também não é obrigatório colocar hidrogênio, mas ele está lá, tá completando a ligação do carbono. Quando tiver essa estrutura fechada com um ciclo no centro, é chamado de anel benzênico. E se a cadeia tem anel benzênico, é o composto aromático. Se não tem anel benzênico, ele é o alicíclico. Ele é fechado, mas não é aromático. Então vamos lá. As cadeias fechadas podem ser cadeias saturadas ou cadeias insaturadas. O que é uma cadeia saturada? Quando tem apenas ligações simples entre carbonos. Se houver ligação dupla ou tripla entre carbonos, é uma cadeia insaturada. Os meus 3 exemplos na parte de cima são de cadeias saturadas, que têm apenas ligações simples entre carbonos. Percebam que, nessa sequência de cima, a minha cadeia do meio, essa cadeia de 3 carbonos, parece um triângulo, tem uma ligação dupla, mas não está entre carbonos. Por isso que eu não levo em consideração essa ligação dupla, tá? Ela ainda é saturada. E na outra, do lado esquerdo, eu tenho uma ligação dupla do carbono com o nitrogênio. Não está entre carbonos, então não levem em consideração.
Só leva em consideração se estiver entre carbonos, tá? Já as 3 sequências de baixo, nós temos cadeias insaturadas, porque tem ligação dupla entre carbonos em cada uma delas, tá? Então, se tem ligação dupla ou ligação tripla, é cadeias insaturadas. As cadeias fechadas podem ser cadeias homocíclicas ou heterocíclicas. O que significa o homo, que eu falei agora há pouco? Homo significa igual. E o que significa hétero? Diferente. Homocíclica é uma cadeia fechada homogênea. Heterocíclica é uma cadeia fechada heterogênea. Na homocíclica, ela não tem heteroátomo, que é aquele átomo diferente entre carbonos. Na heterocíclica, ela tem heteroátomo. Então, nas minhas 3 sequências de cima, temos cadeias homogêneas, porque na sequência carbônica há apenas carbonos, tá? Então, por exemplo, nessa sequência de cima, na cadeia do meio, tem um oxigênio, mas não está entre carbonos, então ele não interfere. Na cadeia da esquerda, eu tenho um cloro, mas não levo em consideração porque não está entre carbonos. Então, são homocíclicas. Agora, nas sequências de baixo, veja que nós temos heteroátomo. Na primeira cadeia tem um oxigênio entre carbonos, na segunda tem um nitrogênio entre carbonos e na terceira tem um enxofre entre carbonos. Então, se tem heteroátomo, é uma cadeia heterogênea. Como é fechada, uma heterocíclica. Tá? As relações das cadeias aromáticas. As cadeias aromáticas podem ser mononucleares ou polinucleares. O que significa mono? Mono significa um. O que significa poli? Significa vários. Mononuclear tem apenas um núcleo benzênico, tá? Um único anel benzênico. Polinuclear tem 2 ou mais núcleos benzênicos. Esses polinucleares podem ser condensados ou isolados. Condensados se esses 2 anéis estiverem juntos, estiverem unidos, isolados se eles estiverem não estão unidos, no caso eles não estão dividindo ligação, tá? Estão separados ou estão tem uma ligação entre eles, tá? Nos polinucleares condensados, pessoal, quando fores colocar a ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, no caso vai intercalar, a ligação dupla que vai ficar aqui no meio, entre os 2 anéis, valem para as 2 estruturas. Tá? Tu não vai colocar dupla de um lado e dupla do outro. Quando colocar dupla nesses carbonos do meio, entre os 2 anéis, entre os 2 núcleos, essa ligação dupla já vai estar valendo para os 2, já vai ser cotado para os 2, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Eu vou fazer com vocês 3 exemplos, 3 exercícios, tá? Sobre isso aí a gente encerra nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é: o linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Essa cadeia carbônica é classificada como? Então vamos lá. Essa cadeia colocada aí na tela de vocês é uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada? Aberta, né, pessoal? Olha, vão respondendo, tá? Vão respondendo aí. É uma cadeia aberta. Se ela é aberta, eu vou manter a letra A, eu vou manter a letra B e vou manter a letra E. A C e D eu posso eliminar, porque ela começou com alicíclica. Alicíclica significa cadeia fechada não aromática, uma cadeia fechada, tá? Então eu elimino C e D. Tudo bem? A próxima classificação é uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada? Me falem. Eu estou escutando. Olha, essa sequência de azul, esse destaque de azul é da cadeia principal. Aquilo que ficou fora da cadeia principal são as ramificações, que está destacado de vermelho. Veja que a parte de cima, esse grupo OH não foi destacado, porque não é ramificação, tá? Ele é um grupo funcional, ele não tem carbono, não é ramificação. Então, eu tenho 2 ramificações nessa cadeia, aqui estão destacadas de vermelho, portanto, é uma cadeia ramificada.
Se ela é uma cadeia ramificada, eu vou eliminar agora a letra A, tá bom? A próxima classificação é saturada ou insaturada. Se tem ligação dupla ou tripla entre carbonos, ela é insaturada. Se fosse apenas de ligações simples, seria saturada. Mas aí está destacado, olha, tem ligações duplas entre carbonos. Cada ligação dupla é uma insaturação. Se tem ligações duplas entre carbonos, é uma cadeia insaturada. Aí eu vou eliminar a letra E, que está escrito saturada. Aí já tem a resposta. Letra B. Ela é aberta, acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Está claro, pessoal? Mais um exemplo. O ácido acetil salicílico de fórmula, colocado aí na tela de vocês, é um analgésico de diversos nomes comerciais, AS, aspirina, buferina, entre outros. E apresenta cadeia carbônica? Vamos lá, ela é uma cadeia aberta ou fechada? Ela é parte aberta e é parte fechada. Então, ela é uma cadeia mista, tá bom? Então, minha resposta tem que começar com mista. Portanto, eu vou eliminar letra A e letra D, tá? Eu vou eliminar essas duas. Ela é uma cadeia mista homogênea ou heterogênea? Veja que eu tenho um oxigênio entre carbonos. Esse oxigênio entre carbonos é um heteroátomo. Portanto, se a cadeia tem heteroátomo, é uma cadeia heterogênea. Os outros oxigênios eu não destaquei. Por quê? Porque não está entre carbonos. Então, os outros não são heteroátomos. Tá? Os outros não vão fazer essa cadeia heterogênea. Só é heterogênea por causa desse oxigênio que está destacado. Então, elimino letra C e letra E, porque fala que é homogênea, e já tem minha resposta. Letra B. Mista, heterogênea, insaturada, porque tem ligações duplas entre carbonos. Onde estão essas ligações duplas entre carbonos? Estão dentro do anel aromático. Lembra que o anel benzênico ele tem ligações duplas alternadas? Justamente lá dentro tem ligações duplas entre carbonos, por isso que ela é insaturada e aromática, porque tem o núcleo benzênico, tá? E também a resposta de novo é letra B. Terceira questão. O ácido adípico, colocado bem aí a estrutura dele, matéria-prima para a produção do nylon, apresenta cadeia carbônica? Vamos lá. Primeiro, é uma cadeia aberta. De fato, ela é aberta, mas ele não colocou essa opção aí. Saturada ou insaturada? Entre carbonos, tem ligação dupla ou tripla? Não, nenhuma. Ele não colocou nenhuma dupla e nenhuma tripla entre carbonos. Mesmo que ele não tivesse escrito, pessoal, daria para saber pelo número de hidrogênios, tá? Tu ia conferir quantas ligações que o carbono tem, com hidrogênio no caso, aí tu ia saber aquela que está faltando, seria dupla ou tripla ou simples. Nesse caso, são todas simples. Então, eu não tenho dupla, não tenho tripla, portanto, a cadeia é saturada. Eu vou eliminar a letra C e a letra E, que começará com insaturada, tá? É uma cadeia homo ou hétero? Seria hétero se tivesse heteroátomo. O que é o heteroátomo? É o átomo estranho entre carbonos. Nesse caso, não tem átomo estranho entre carbonos, portanto, é uma cadeia homogênea. Então, eu elimino a letra B, tá? Ela é normal ou ramificada? Veja que eu tenho apenas uma única sequência direta de carbonos. É uma cadeia reta, tá? É uma cadeia normal. Eu não tenho carbonos para cima ou para baixo. Eu não tenho ramificações. Elimina a letra A. Portanto, minha resposta é a letra D. D de Deus. Beleza? Enfim, pessoal. Então, esse foi o capítulo sobre classificação, estudo das cadeias carbônicas, tá? De novo, qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem no grupo, que eu vou estar acompanhando aqui e respondo a vocês. Tudo bem? Espero que todos tenham uma ótima aula, um ótimo dia e até a próxima, tá? Um forte abraço em todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau.